pessoal, nós vamos dar início a essa aula falando de regionalização, um mundo de diferenças, unidade 2, capítulo 1, forma de regionalizar o mundo. Aula de geografia do 9º ano. Gostaria que vocês primeiro entendessem o que é regionalizar. Professor Wilson Cardoso, e nós vamos bater um papo sobre regionalização, esse conceito de regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar, gente, significa organizar o espaço geográfico. Esse espaço geográfico significa o espaço formado pelos homens na sua interação com o meio ambiente. Então, ele significa organizar o espaço geográfico em áreas de características semelhantes, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Esse é um dos conceitos da geografia. Esses critérios podem ser considerados como aspectos econômicos, políticos, culturais, qualidade de vida das pessoas, meio ambiente, entre outros. Olha, gente, quando a gente organiza o espaço dessa forma, a gente está regionalizando. Uma das formas clássicas de regionalizar o mundo é regionalizar pelos continentes. Aí a gente vai ver aí, a América, África, Europa, Ásia e Oceania. Porém, essa organização é mais uma organização física e política e leva em consideração a separação entre os continentes. Mas não mostra, gente, a questão social e econômica, a questão da complexidade do mundo de diferenças. Então é interessante vocês verem aí esse tipo de regionalização física. Outra forma de regionalizar o espaço, gente, é regionalizar em norte e sul. Essa questão aí vai levar em consideração os critérios sociais e econômicos. Essa divisão clássica, países do norte, a gente pode dizer que são os países, esse laranja que está em cima, os países ricos, e os países do sul, os países pobres. Outra forma de organizar, pessoal, é o mundo de divisão internacional do trabalho, que é a questão do capitalismo e do socialismo, que também divide o mundo em país tecnológico, países que têm detenção de tecnologia, e países que são subordinados, que não têm uma alta industrialização. É esse mundo, como a gente está vendo aí, o mundo de divisão internacional do trabalho. Muitos países emergentes, os países pobres ou subdesenvolvidos. Isso é outro tipo de regionalização. Então a gente vai perceber isso, como vocês estão vendo aí, essa é a primeira regionalização. A regionalização do mundo em países do norte, países ricos, e países do sul, países pobres, que é a regionalização socioeconômica. Essa regionalização é uma das formas mais conhecidas de ver, as formas mais claras de ver o processo de concentração de renda. Esse critério de regionalização entre países do norte e países do sul pobre, na sua confecção, ele leva em conta, gente, uma divisão muito clara entre aqueles países que foram ricos, que foram metrópoles na época da colonização, e os países que foram colônias de povoamento, como os países da América, da Austrália, da Nova Zelândia, apesar de estar no hemisfério sul, e os países ricos que tomaram, de certa forma, exploraram essas áreas na época da colonização. Então, devido a esse processo histórico de exploração de matéria-prima e mão de obra, são países subdesenvolvidos, que são os países do sul. Mas a gente sabe, gente, que essa forma de regionalização ele não corresponde ao hemisfério norte e sul, que é essa linha que passa, não é exatamente a linha do Equador, é uma linha divisória que define a questão norte, que a gente diz que é países desenvolvidos, e o sul, países subdesenvolvidos. Por exemplo, a Austrália está no hemisfério sul
e está incorporada nos países do norte com os países ricos. Os países da América Latina, muitos países que estão no hemisfério norte estão agregados no critério norte e sul. Então a gente vê que essa forma de regionalizar ela não é 100% exata. Nessa regionalização de países ricos, não visa só a questão dos aspectos econômicos. A gente vê essa divisão aí, ó. Países do norte, países do sul. Essa não leva em consideração a questão do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Então essa questão dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, ele nem sempre vai definir a realidade. Muitas vezes as pessoas vivem com melhor qualidade de vida e estão no hemisfério sul, mas não levam em consideração. Essa diferença se leva principalmente a alguns fatores que vivem nos países ricos. Essa população que vive nos países ricos tem uma renda per capita bastante concentrada nesses países desenvolvidos. Esse padrão de vida e o nível de consumo desses países ricos são muito altos, a gente sabe. Esses países têm uma população bem menor do que os países pobres. Então, 20% da população mundial, gente, vive nos países ricos. Estou mostrando aí só um desenho para vocês verem essa questão da desigualdade. A desigualdade econômica, social e política. A gente vê essa questão do PIB, do Produto Interno Bruto Mundial, que está concentrado muitas vezes nos países ricos, os países do norte, que são de cima. E os países do sul são os países subdesenvolvidos. E ver essa diferença da desigualdade social e econômica. Nos países desenvolvidos, embora haja uma classe alta constituída por pessoas muito ricas e uma classe média que consegue consumir muito, a imensa da população também, pessoal, pode ser pobre. Isso é característica do capitalismo. Nem sempre o capitalismo vai conseguir distribuir a renda igualitária para todos. Ainda existe pobre nos países ricos, principalmente agora nessa crise que a gente está vivendo, econômica. Muitos impostos são cobrados dos países desenvolvidos, são investidos em benefícios sociais para a população, em hospitais, habitação, escolas, estradas. Isso é uma política que significa Welfare Day, que é a política do bem-estar social. Essa política foi colocado na época do liberalismo para garantir, gente, qualidade de vida das pessoas mais pobres, porque a renda muitas vezes fica concentrada dos mais ricos. Então os países têm que ter políticas públicas para a população. No caso do Brasil, nós temos o Bolsa Família, Bolsa Renda. Nós temos agora o auxílio emergencial. E esses países, muitas vezes do hemisfério norte, são muito mais concentrados, são mais conscientes dos seus direitos e deveres e são mais participantes na esfera política do seu governo e na sociedade. Nossos países têm que ser assim. Uma forma de regionalizar o mundo interessante, gente, que é essa questão da divisão internacional do trabalho. Essa forma é mais aceita e mais correta de que a divisão norte-sul. Vocês veem aí a divisão internacional do trabalho. Muitas vezes a gente quer dividir o mundo em norte e sul e essa forma não é correta. E essa forma já diz, de certa forma, como é essa questão aí dos países que são emergentes, os países subdesenvolvidos não industrializados e os países desenvolvidos. Então, muitas vezes no hemisfério sul, nem todos os países são pobres de extrema pobreza. Assim como no hemisfério norte, nem todos os países são ricos. Nós podemos destacar o Brasil, a Rússia, a Argentina, a Rússia, que já superaram, gente, a pobreza extrema, mas já começa esses países a ter evolução. Embora que a gente vive hoje numa crise mundial,
Mas uma das formas mais interessantes de regionalizar o espaço é o mundo de divisão internacional do trabalho, chamada DIT. Essa divisão, essa forma, ela leva em consideração a dominação econômica e tecnológica dos países desenvolvidos em relação aos países em emergência. Nós estamos vendo aqui no quadro a divisão internacional do trabalho. Por exemplo, os investimentos em ciência e tecnologia, a gente consegue desenvolver três categorias de países. Os países desenvolvidos, que são os mais ricos, que são países produtores de tecnologia, ciência e tecnologia. Os países emergentes, que são países subdesenvolvidos, países pobres, mas já tem muitos que já têm um bom grau de industrialização, subdesenvolvidos, que estão emergindo para o desenvolvimento. Esses países muitas vezes subdesenvolvidos têm minérios, agroecologias, que produzem mercadorias com base em tecnologias importadas dos países altamente desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos aqui, para países industrializados mais avançados tecnologicamente, que tem computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões, envio de capitais, como os Estados Unidos, o Japão, a França, e os países, como a gente falou, os países pobres, que são os países que estão em desenvolvimento, são menos industrializados ou agrários. Eles têm engenhos agrícolas, produtos industrializados, remessas de capitais. Nós temos o exemplo do Brasil, que é o nosso país, né? A gente sabe como o nosso país está em desenvolvimento, e Brasil, Índia, África do Sul. O grupo de países desenvolvidos, gente, embora não seja todos, não seja homogêneo, não tenha desenvolvimento igual, o país mais desenvolvido do mundo é os Estados Unidos, Japão, temos a Alemanha também, que não está aqui, os países da Europa, a França, a Inglaterra, a Itália, mas cada um tem sua forma o seu tipo de desenvolvimento, suas indústrias e suas características. Nem todos esses países desenvolvidos apresentam o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico. Observe aí esse gráfico. Os desenvolvidos têm essas características: elevada renda, elevado padrão de vida, boa qualidade de vida, alto desenvolvimento tecnológico. Essas sedes das empresas estão instaladas nesses países desenvolvidos, são as grandes características. Os emergentes, que são os países que estão emergindo para o desenvolvimento, têm baixa renda por pessoas, o padrão de vida dessa população é baixo ainda, e o desenvolvimento tecnológico é médio, estão crescendo, ainda estão emergindo, e a presença de indústrias. Os países subdesenvolvidos têm baixa renda, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica e economia primária exportadora. É interessante entender as formas que esses países lidam no mercado mundial. Nós temos a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, e tem também um organismo internacional que serve para, de certa forma, ajudar esses países, que é a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Esse é um novo processo de produção capitalista. Então, gente, nós vimos aí, nos países desenvolvidos, eles recebem um alto investimento por conta da questão da elevada renda e do padrão de vida e do alto desenvolvimento tecnológico. E esses países geram impostos e capitais. Olha aqui o exemplo dos desenvolvidos, dos emergentes e dos subdesenvolvidos. No desenvolvido nós podemos citar a Noruega, a Austrália, os Estados Unidos e a Alemanha. Isso é apenas os exemplos, mas tem mais países. Dos emergentes nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, e subdesenvolvidos, Haiti, Madagascar, Timor-Leste, etc. Esses países alcançam bons indicadores sociais e econômicos para a população mundial. Vamos aqui ver uma imagem interessante. Dá 4 imagens que mostram.
Vamos estudar essa questão do capitalismo comercial, ver as etapas da evolução capitalista. Como se deu, de certa forma, a origem da produção capitalista, né, da expansão. Primeiro vem a expansão marítima, surgiu na Europa na Idade Média, no século XV, onde esses países europeus tomaram outros territórios do mundo. Aí veio o colonialismo, né, a busca por metais preciosos, especiarias, escravos, e começou a exploração do mundo capitalista. Isso mostra o capitalismo industrial, as fases do capitalismo, que é a primeira fase no século XVIII, na Inglaterra, a gente já falou sobre isso, o capitalismo financeiro e a busca por produtos mundiais. Então a gente vai fechar a aula por aqui e vamos buscar entender. Vou colocar o capítulo para vocês compreender o print do livro, do material digital, para a gente poder falar sobre essa regionalização e compreender isto. Essa aula vocês irão só apenas analisar esse vídeo, fazer a leitura das 2 páginas que vai ser colocada no conteúdo, e depois a gente vai continuar na próxima aula. Tenha um bom dia e excelente reflexão.